Glórias ao nome do Senhor por tudo que estamos vivendo neste culto extraordinário. Que coisa linda ver os nossos adolescentes voltando lá do SV Camp e sendo ministrados, curados, tratados, transformados. Eu até trouxe aqui, olha, um copinho que eu recebi deles lá de presente, né? Para homenageá-los aqui, e eu tenho certeza que Deus, Ele falou poderosamente a estes corações, e estes adolescentes nunca mais serão os mesmos a partir deste acampamento, porque aquilo que viveram ali foi sobrenatural. Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23, preciosa, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor aos nossos corações. Hebreus 11, verso de número 23. Nós vamos ler do verso 23 ao verso de número 29. Faça a sua história com Deus. Eu quero pensar com você neste tema, nessa noite. Faça a sua história com Deus. Pela fé, Moisés, um recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, e preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E pela fé celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Esta é uma história que aqui no livro de Hebreus, ela é narrada como um resumo do que Moisés, o grande libertador de Israel, ele teve. É interessante perceber, queridos, que Moisés, ele configura um personagem emblemático nas Escrituras, desde o seu nascimento. Ele é este homem, menino na época, recém-nascido, que nasce em um conflito porque havia uma crise, os primogênitos estavam morrendo, e é interessante perceber que este menino, ele é protegido. Eu acredito que seja aquilo que muitos dos pais, nós, fazemos com os nossos filhos, não é verdade? Nós os protegemos, nós queremos permitir que eles tenham a maior segurança possível, para viverem seguros, tranquilos, crescerem, poderem fazer as suas escolhas. E prefiguramos aqui como Joquebede, aquela mulher que num cesto de junco protege, calafetou com betume e lança pelo rio Nilo, acreditando que aquele que fizera a promessa iria proteger o seu filhinho. É muito interessante porque essa história de Moisés permite que agora ele chegue a um palácio, mesmo nas águas do rio Nilo, correndo muitos riscos, ele chega ao palácio. E eu fico pensando, indagando, porque
o texto que acabamos de ler, queridos, nos fala que Moisés teve uma preferência. Quando o texto nos diz nessa galeria da fé, chamada assim nas Escrituras, a galeria da fé, Hebreus 11, e menciona Moisés, esse menino que o seu nome, o nome de Moisés significa filho das águas. Aquele que foi achado nas águas. Ele nasce já com este estigma, achado. Ele não nasceu em um lar onde ele foi acolhido e cresceu em um lar onde os seus pais tiveram o privilégio de destilar na sua vida o legado da fé. Ele é achado. E para quem leva na sua história uma nomenclatura de achado, significa que ele foi deixado. E eu fico imaginando, querido, você talvez ser lançado em um rio. O rio de Jardim Camburi é Rio Camburi, não é isso? Há um rio aqui chamado Camburi. Há também é Pinicão que tem ali? Já pensou você ser achado dessa forma? Foi achado nas águas. E eu fico imaginando algumas crises de identidade que a história de Moisés vão nos revelar. Este menino achado nas águas tinha sua crise, porque agora ele vai para um palácio. Ele tem tudo. Ele tem conforto. Ele tem comida. Ele tem proteção. Ele tem provisão. Mas aquela não era a verdadeira identidade de Moisés. Porque você pode estar no palácio e se sentir preso. Eu acredito, queridos, que é justamente isso que estava na vida de Moisés. Ele estava em um palácio, mas se sentia aprisionado. E deve ser difícil demais para uma vida quando ela cresce sobre este estigma, essa marca, essa crise de identidade. E aquele menino cresce com esta crise. E agora, queridos, diante dessa crise, o texto da palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 2, quando nos reportamos à história de Moisés, vai nos revelar que Moisés, ele mata um egípcio. E ao matar o egípcio, agora ele está numa fase, que é a fase que eu chamaria nessa noite, a fase de Moisés de vilão. A fase de vilão. Ele está defendendo o seu povo, mas está matando uma pessoa. E a partir desta morte, porque aquilo que era a verdadeira identidade dele, a identidade de um hebreu, ele não poderia fugir. E quando você tem uma verdadeira identidade em Cristo, e você sabe qual é a sua real identidade em Cristo, você não consegue viver mais como um fugitivo. Você não vai suportar viver longe do propósito pelo qual e para o qual Deus lhe criou. E olhando a vida de Moisés, nós podemos perceber nessa noite que então ele entra numa segunda fase, que é a fase de fugitivo. E de repentemente, no outro cenário, Moisés agora, ele se encontra com dois hebreus que estavam conversando e discutindo. E ele então vai até eles e diz assim: por que vocês estão aí discutindo? E aqueles hebreus dizem: você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? E aí entra uma outra fase na vida de Moisés. Agora ele percebe que aquilo que ele havia feito não estava às escondidas. Pessoas estavam sabendo do verdadeiro eu de Moisés. E como fugitivo, ele nessa fase
fugindo dele mesmo, fugindo talvez de ser achado de uma outra forma. Uma vez que ele for achado naquele cesto de betume, agora ele foge, até que Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente. E Deus, ao chamar Moisés na sarça ardente, ele olha aquela sarça e ele percebe que o crepitar daqueles gravetos, eles não se consumiam. Ela queimava, mas não consumia. E ele foi atraído por aquela presença. E ele ouve uma voz, a voz reveladora, a voz norteadora, a voz transformadora. Ele ouve a voz de Deus que diz assim: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. E agora ele começa uma outra fase, a fase de responder o seu chamado. E agora ele tem a oportunidade de viver esta fase e sair da fuga. Eu não sei, querido, como se encontra a sua vida nessa noite, nesse exato momento. Mas eu conheci muitas pessoas que se tornaram consumidores espirituais. Porque em uma outra fase da sua história, foram feridos, foram machucados, e se tornaram sensíveis demais. E pelo fato de terem envolvido na obra ou com alguém no reino de Deus, ao serem feridos, agora residentes, permanentes neste lugar da fuga do propósito, são aquelas pessoas que se tornam estes consumidores. Eu não me envolvo, eu não participo, eu não sirvo, eu apenas quero consumir. E Deus vai nos levando a algumas fases, e o Senhor, o Deus do avivamento verdadeiro e genuíno, nos convida a nos unirmos àquilo que Ele está fazendo. Existe então uma pergunta extremamente pedagógica para você nessa noite. Você quer ser um consumidor espiritual apenas? Ou você gostaria de se unir ao que Deus está fazendo? Você gostaria de se unir ao que Deus quer fazer em sua vida e através da sua vida? Porque se você acha que você já viveu tudo de bom com Deus, eu vim aqui para te dizer nessa noite que tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais, tem mais. E quanto mais você se encher de Deus, tem mais. É como o oceano, que você mergulha e se aprofunda, e o Senhor vai juntamente com você. É interessante porque há algumas pessoas que andam apenas na superfície. Andar na superfície é enfrentar tempestades, é lidar com tempestades a todo momento. Quem anda na superfície está sempre o seu barco balançando, mas quem vai nas águas profundas do Espírito não sente o seu barco balançar. Talvez, querido, você nesta noite esteja nessa fase de consumidor espiritual. Alguns passos para este homem que vai agora andar não mais como um vilão. É interessante essa história do vilão, porque a Netflix e o cinema atual nos coloca numa situação de torcer para o vilão. O Coringa, agora o Coringa tem filme, não é verdade? Na minha época, que é da época do vintage, da nossa época, o Coringa era muito mal. Mas depois o vilão ficou bonzinho. Na La Casa de Papel, o professor, as pessoas começam a torcer para o roubo. É interessante, o vilão fica bonzinho.
E nós vamos sendo mexidos nos nossos princípios e valores éticos, morais, que se nós não nos percebermos, queridos, não nos deixarmos perceber e atentarmos, nós vamos entrando, como diz a galera dos adolescentes, nessa vibe. Nós vamos nessa vibe. Então eu quero pensar com você na primeira verdade dessa noite. Ressignifique a sua história. O verso de número 23 diz: pela fé, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eu pergunto para você, querido, uma vez que os seus pais, os pais de Moisés, percebem que ele não era uma criança comum, o protegem. Eu fico imaginando os soldados do Egito caminhando pelas ruas do Egito, caminhando pelas ruas ao redor, e os seus pais protegendo, calando a voz do bebê para que ele não chorasse, para que não fosse pego. É exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Estamos como pais super protegendo os nossos filhos, até que o texto de Êxodo, capítulo de número 2 em diante, vai dizer que até quando não pôde mais, há um momento que os nossos braços não alcançam mais os nossos filhos. Mas ele teve a possibilidade de ressignificar a sua história com Deus e do jeito que Deus a escreveu. Porque a questão não pode ser um jargão, um clichê, um evangeliquez para nós. Ressignifique a sua história. Não. Precisa ser para mim nessa noite um ressignificar a minha história do jeito que Deus escreveu. Porque vemos um Moisés fugitivo e Deus o alcança. Você pode até tentar fugir de Deus, mas como disse o salmista no Salmo de número 139, se eu tomar as asas da alvorada, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Quando eu era uma substância ainda informe, o Senhor já havia escrito no teu livro todos os meus dias. Tal conhecimento é sobremodo excelente para mim, eu não posso atingir. Não há como você fugir da presença de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isto. Moisés, você é chamado a ressignificar a sua história em Deus e da forma como Deus a escreveu. E é interessante porque ele é achado em um rio, sim. Ele foi aquele que tinha uma crise de identidade, sim. Ele tinha batalhas mal resolvidas, sim. E se você entrar no detalhe dessa história, você vai ainda perceber pais que se arriscam para proteger este filho. Mas eu vim aqui para te dizer que quando você ressignifica a sua história em Deus, da maneira como Ele quer, eu quero te dizer que Deus não estará, como muitos hoje atribuem, Deus não estará disponível para você, Ele estará dentro de você. E quando Deus, Ele estiver dentro de você, habitando em você, transformando o seu caráter, transformando a sua mente de dentro para fora, você vai ver que a sua história vai fazer sentido. As conexões de Deus farão sentido. Por quê? Porque tudo se conecta na presença de Deus, na história com Deus. Pensa comigo em outro personagem que não é o nosso foco hoje, mas Jessé esqueceu Davi. Samuel se lembrou de Davi, e no momento da escolha que Samuel vai escolher quem seria o próximo rei de Israel, é muito linda essa história, porque Samuel disse: ninguém se levanta dessa mesa enquanto o ungido de Deus não chegar. E passa Eliabe, passa Samar, passa Abinadab, todos os irmãos de Davi. Quando entra o menino que a Bíblia diz de boa aparência, ruivo, olha como a Bíblia é detalhista, ele era bonito, ruivo, era de boa aparência.
Samuel se levanta e diz: agora todos podem se levantar, porque o ungido de Deus chegou. E Davi preferiu carregar a marca de Samuel, que lembrou dele, do que a marca de Jessé, que se esqueceu dele. Eu te pergunto nessa noite, você vai preferir carregar na sua história a marca de quem se esqueceu de você? Ou você vai preferir carregar a marca de quem se lembra de você? A escolha é sempre sua. Como eu gosto de dizer, o nosso coração é solo sagrado. E todos os dias sementes, ervas daninhas são lançadas no meu coração, mas também sementes muito boas. Eu escolho nessa noite qual semente eu vou querer cultivar. Eu prefiro ficar com a marca de quem se lembra de mim todos os dias, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não se esquece de nós. Segunda verdade, recuse nomenclaturas que não são suas. O texto nos diz no verso número 24, pela fé, tudo pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando Moisés, ele identificou o seu propósito, ele identificou a sua verdadeira identidade, ele recusou ter o nome da filha de Faraó. Ele teve a oportunidade de escolher. E eu quero te dizer nessa noite que os seus nomes, os nomes que você tem, são definidos no seu encontro com Deus. É quando você tem um encontro com Deus, que o Senhor, além de ressignificar a sua história da maneira como Ele escreveu, o Senhor vai lhe dar o privilégio de você definir o seu nome. Ele é aquele que vai te dar agora, Moisés, e lhe dá nessa noite o destino para você viver. Ele é aquele que te dá um nome, e o nome que é o nome dele é o nome sobre todo nome. Então, eu vejo aqui, na história de Moisés, não uma história de passividade, mas uma história de posicionamento. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou no meu chamado. Eu sei quem eu sou, porque Deus me chamou. Então, recuse nomenclaturas que não são suas. É a voz que agora Moisés passa a seguir. É a voz e não é qualquer voz. É a voz de Deus, por quê? Moisés vai para o deserto, mas ele está no centro da vontade de Deus. Porque qualquer palácio fora da vontade de Deus é escravidão, é prisão, é tortura. Moisés entendeu o seu chamado. E nessa noite, querido, Deus está te chamando para você entender qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Deus está te chamando nessa noite para ressignificar, para olhar para a sua vida. Portanto, em terceiro lugar, eu quero pensar com você, mergulhe em águas profundas com Cristo. Mergulhe em águas profundas com Cristo. O texto nos diz no verso de número 26, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: por amor de Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Querido, quando por Cristo, o texto diz no verso de número 26, se você atentar no detalhe do texto, diz: por amor de Cristo. Eu gostaria que você nessa noite, na sua Bíblia, atentasse nesta expressão, por amor de Cristo. Quando andamos nessa superficialidade da nossa história de vida, eu já disse nessa noite, o vento balança a nossa embarcação. E quando não amamos de verdade, nós diminuímos o preço do amor. Você quer ver uma coisa? Quando você ama, você não vê preço, você não vê distância, você faz qualquer coisa por aquela pessoa. Quantos
já passaram aqui dessa fase de apaixonados? Deixa eu ver aqui, quantos estiveram apaixonados por uma pessoa? Hoje é o seu cônjuge, é a mulher que você ama, mas quando você estava apaixonado, o que você fazia? Você saía de Jacaraípe, eu sei. Você saía de Colatina para vir a Vitória. Encarava a sogra, o sogro. Passava o final de semana, juntava a sua mesadinha, o dinheiro que você juntava ali, vendendo os seus produtos, que eu sei, para encontrar-se com a sua digníssima. Porque quanto maior o amor, maior o preço. Por isso que Jesus pagou um alto preço por você. Mas quando nós andamos na superficialidade do amor, e não nas profundezas deste amor, veja, o texto nos diz, por amor de Cristo. Ele considerou a desonra de estar no Egito, porque ele sabia da recompensa. Quando nós não amamos de verdade, na verdade o amor quando ele diminui, tudo é pesado, servir é pesado, cuidar é pesado, discipular uma pessoa é pesado. Começamos a lentificar a nossa história de vida. Na verdade, eu até gosto muito de fazer menção a Hebreus capítulo 12, que a Bíblia diz, desembaraçando do peso e pecado. O autor de Hebreus diz que há uma diferença entre peso e pecado. O peso chega na sua vida, vai lentificando, vai te afastando do primeiro amor, vai te afastando da presença de Deus, vai te afastando daquele propósito, da vocação pela qual Deus te chamou dentro do corpo de Cristo Jesus. E a pergunta que Deus está te fazendo nessa noite é: você vai se unir ao que Deus quer fazer através da PIBJC, ou você vai continuar como um consumidor espiritual? Porque o que nós vamos viver nos próximos dias vai inserir a sua vida nas células, vai inserir a sua vida na vida da igreja, vai inserir você no discipulado, vai inserir você no amor às almas perdidas. E aquele que se envolve no chamado de Deus, encontra a sua identidade dentro do corpo de Cristo, não consegue mais ser um consumidor espiritual, não conseguirá mais ser uma pessoa que não vai ter o que transbordar, porque o seu amor vai aumentar. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, Ele até te permite andar na superfície. Jesus, Ele permite que você esteja neste estado que você se encontra hoje, sem orar, sem buscar, sem entregar verdadeiramente a sua vida para Ele, você e você mesmo. Ele permite. Uma coisa é você encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, como Saulo se encontrou. Uma outra coisa é Paulo dar a própria vida por esse Jesus que ele passou a amar. A verdadeira história do amor de Paulo fez tanto sentido para ele a partir da sua entrega, que ele não diminuiu a intensidade do amor. Ele disse em Atos 20, 24, que é o meu versículo do meu chamado: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você percebe nessa noite que por essa direção do Espírito Santo, Deus está medindo o nível do seu amor nessa noite? O Senhor está medindo a profundidade do quanto você quer ir e mergulhar nas águas do oceano do Espírito dele nessa noite. Deus nessa noite quer te convidar às águas mais profundas, a mergulhar. Por isto, em quarto lugar, abrace o seu futuro. Você precisa sair do passado e abraçar o seu futuro. Veja comigo o verso de número 27. Pela fé saiu do Egito. Ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Egito na Bíblia prefigura passado, lugar de desonra, lugar de vexame, lugar incerto. Agora Moisés é convidado a amar Jesus de vez,
a amar a Deus e se posicionar. E quando você se posiciona, querido, você não vive uma experiência apenas com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a dominar, guiar, controlar, encher você e dar a você o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência que tanto você precisa, a bondade, a fidelidade, a mansidão que tanto você necessita e o domínio próprio. Você precisa nessa noite de encontrar a sua verdadeira identidade em Cristo. Em último lugar, deixe a escravidão e se torne o libertador. Moisés, enquanto você ficar no Egito, Moisés, é escravidão, Moisés. Mas eu tenho um sonho novo. A Bíblia diz, em Hebreus 11, 28, diz que pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O texto diz que ele fez a aspersão do sangue. Ele foi liberto, ele foi o condutor da libertação, porque para Moisés, aquela ferida fechada do seu trauma de ser deixado nas águas, ferida fechada é um ministério aberto, e quando Deus permite por sua graça, a ferida no seu coração se fechar, a cicatriz, que nós não podemos nos esquecer, eu costumo dizer que nós não podemos deixar de ter a cicatriz, porque olharemos para ela como o lugar, o momento onde Deus nos tratou, nos curou, estancou toda a inflamação, tirou toda a dor, mas ao olhar para ela nós vamos nos lembrar que Deus ali agiu nas nossas vidas. Você escolhe que tipo de homem você vai ser, mas eu percebi que na minha adolescência, quando tentei, eu não sei se você se identifica comigo nessa noite, quando eu tentei andar fora da presença de Deus, na cidade de Governador Valadares tinha uma discoteca chamada Sansili, e eu até tentei ir lá, mas eu comprei o ingresso de alguém que me vendeu um ingresso falso. O servo de Deus, quando ele tenta fugir, quando ele é um escolhido, até a coisa errada que ele tenta fazer, dá ruim. Quem é o escolhido não adianta. Moisés poderia até estar no palácio, mas o negócio dele era ser o libertador. Você escolhe que tipo de vida você vai trilhar. Martinho Lutero, o monge e professor, entre os 20 e 30 anos, começou a se posicionar mediante a leitura bíblica e a sincera devoção a Deus contra o tráfico de indulgências. Em 31 de outubro de 1517, aos 34 anos, afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. Em 2 semanas, se espalharam pela Europa e o mundo nunca mais foi o mesmo. Alexander Fleming, o inglês Nobel de Medicina, formou em medicina aos 25 anos. Aos 47 anos descobriu a penicilina, que possibilitou a cura de milhares de pessoas. O tão renomado Martin Luther King Jr., aos 26 anos, em 1955, liderou o boicote dos ônibus do Montgomery e começou a Conferência de Liderança do Sul. Aos 33 anos, realizou a marcha em Washington, onde fez o seu discurso, I Have a Dream. Aos 39 anos de idade, ele foi assassinado. Mas depois de sua luta, o mundo nunca mais foi o mesmo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, converteu aos 15 anos de idade, pregou o seu primeiro sermão aos 16, aos 17, se tornou pastor da igreja Other Beach, aos 19 anos se tornou pastor em New
Park Street, que chegava a uma frequência de umas 10.000 pessoas no início. Depois ele constrói o famoso Tabernáculo de Newton, que abrigava cerca de 12.000 pessoas em um único culto. Assim, ele então passou a falar para que as pessoas voltassem apenas depois de 3 meses, para que outras pessoas tivessem a oportunidade de estarem no mesmo culto. O tão renomado Billy Graham aceita Jesus aos 17 anos em Charlotte. Termina o seminário aos 25 anos. Aos 30 anos de idade, realiza a primeira cruzada e se torna o maior evangelista de todos os tempos, alcançando uma audiência direta de 110 milhões de pessoas em 185 países. Jesus Cristo ensinou no templo aos 13 anos, 12, 13 anos, chamou alguns jovens e adolescentes desprezados por seus mestres. No interior da nação de Israel, ele pregou o reino, ele curou, ressuscitou, iniciou as boas novas e foi até o fim, no chamado que o Pai lhe deu. Aos 33 anos de idade, ele estava em uma cruz e disse: está consumado. E o seu túmulo está vazio, mas a igreja do Senhor está cheia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele chama aqueles que vão fazer história com Ele. Cada geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a minha, é a sua, é a nossa chance. E agora eu lhe pergunto nessa noite, e você? A Bíblia diz que Deus nos deu o seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos para uma vida de piedade. É tempo então de escolher se vamos fazer história com Ele e queremos que Ele mude a nossa história. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Jesus, Ele não morreu para um monumento, Ele morreu para um movimento vivo chamado Igreja de Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos e pergunte a Deus onde você se encontra neste cenário, nessa história de vida. Como você vai se unir ao que Deus está fazendo nessa noite, ao que Ele quer fazer. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, eis-nos aqui, obrigado pela maneira, a oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de bendizer o teu nome e de nos unirmos no teu propósito. Declaramos nessa noite, Pai, que não vamos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. E nós queremos nessa noite declarar que queremos encontrar o nosso chamado em Cristo Jesus. Uma vez que esse chamado esteja assertivo, diretivo no nosso coração, não queremos mais fugir da tua presença. Porque o Senhor está chamando vidas, o Senhor está chamando corações, o Senhor está chamando maridos, esposas, o Senhor está chamando filhos, o Senhor está chamando aqueles que nessa noite se apresentam a Ti e dizem: mude a minha história, eu também quero fazer história contigo, Pai.